Então, olá pessoal, vamos começar agora a nossa aula de nutrição perioperatória. Tudo bem? O período perioperatório, ele compreende o período pré, durante e pós a cirurgia. É importante falar que a gente tem uma literatura médica bastante robusta, que nos traz um amparo para essa próxima aula. Nós temos um guideline, ou seja, o guideline ele é uma reunião de vários especialistas que chegam a uma conclusão para nós seguirmos sobre nutrição pré-operatória. Temos também um consenso dos cirurgiões americanos, que também relataram importantes considerações que nós vamos seguir nessa aula. Então vamos lá. Esses dois artigos principais, eles trazem as seguintes considerações para nós. Tá? A nutrição subótima de um paciente é um forte preditor independente de eventos adversos no pós-operatório. Ou seja, quem não tem uma nutrição adequada tem uma maior morbidade, ou seja, chance de complicações, tem maior mortalidade e fica internado por um período maior no hospital, ou seja, demora mais para se recuperar. Estima-se que 24 a 65% dos pacientes em pré-operatório têm algum risco nutricional. E também falam que o estresse cirúrgico por si só, né? Importante saber que quando você vai para uma cirurgia, o seu organismo sofre uma disfunção imunológica e metabólica decorrente ao estresse da própria cirurgia. E isso também leva a gente a ter mais complicações pós-operatórias, principalmente se a gente estiver desnutrido. Então vamos lá, ter uma ideia do panorama geral hoje em dia sobre essa questão de nutrição perioperatória. Isso aqui é um artigo americano, onde a gente observa que apenas 1 em cada 5 pacientes que vão ser submetidos à cirurgia recebe algum tipo de orientação ou cuidado quanto ao seu estado nutricional, em que 2 em cada 3 pacientes que vão para a cirurgia gástrica, né, algum tipo de procedimento no abdômen, já estão desnutridos durante a cirurgia. E esses pacientes têm 3 vezes mais chance de ter complicações no pós-operatório e 5 vezes mais chance de virem a falecer. Olha só. E o panorama hoje nos Estados Unidos é que apenas 1 entre 5 hospitais seguem algum tipo de protocolo para avaliar os pacientes quanto à sua condição nutricional no pré-operatório. 3 a cada 4 cirurgiões entendem e acreditam que a nutrição pré-operatória é importante, mas não dão muita relevância ao assunto, e que a cada dólar que a gente investisse em nutrição desses pacientes, existiria uma economia de $52 para o sistema de saúde. Então vamos nos aprofundar mais na literatura, porque é ela que nos dá a base para a gente poder dizer aqui esses dados. Foi feita uma meta-análise muito importante, que mostrou o seguinte: uma meta-análise é uma reunião de vários artigos científicos juntos, né, que observou 3.830 pacientes que estavam desnutridos e se submeteram a vários tipos de procedimentos cirúrgicos, cirurgias grandes, pequenas, né? E o que observou essa meta-análise? Que quem estava sob nutrição adequada teve uma redução de complicações infecciosas em 40%. Redução de complicações outras não infecciosas em até 30% e diminuiu o tempo de internação hospitalar em 2 dias. Então, olha só, são números extremamente significativos de um estudo com peso também muito importante. Esse outro estudo, que é uma Cochrane Review, que também é um artigo que tem muito peso, muita relevância significativa para a gente. Esse artigo comparou os pacientes que foram para a cirurgia, que receberam a chamada nutrição imunológica. Eu vou explicar para vocês mais na frente o que é isso. Comparou esses com os pacientes que receberam nutrição normal ou não receberam nenhum tipo de nutrição. E quais foram as principais conclusões que eu trouxe aqui para vocês? São inúmeras conclusões desse artigo, mas as principais são
que a nutrição de reforço imunológico pré-operatório em comparação com nenhuma ou com uma nutrição normal reduziu significativamente a taxa de complicações pós-operatórias em 30%, mais ou menos as taxas comparadas lá do outro estudo que eu acabei de citar. E também teve uma redução do risco absoluto de infecção de 27% para 14,2% no grupo que recebeu uma nutrição adequada. Então, de novo, números bastante significativos que nós devemos nos ater a esses números. Outro estudo muito importante foi de um consenso sobre os cirurgiões norte-americanos. Esse artigo ele já é até um pouco mais enfático em dizer, né, que ele sugere que todos os pacientes, independente de estarem sob risco de desnutrição ou não, deveriam receber um cuidado nutricional pré-operatório, baseado na ideia de que, como eu falei, o próprio ato cirúrgico já é um fator importante para que a gente venha sofrer uma desnutrição, sem contar com o jejum prolongado do pré-operatório, sem contar com a dificuldade que a gente tem muitas das vezes na alimentação pós-operatória, né? Isso tudo contribui para um quadro de desnutrição. Então, mas fala, Nakli, como eu sei que eu estou sobre o risco de desnutrição pré-operatória? São alguns critérios, tem uns scores ou pontuações clínicas, exames laboratoriais, a gente vê se a pessoa tem sarcopenia, né, ou a própria bioimpedância ajuda muito. Aqui eu só vou falar sobre uma pontuação clínica e exames laboratoriais para que a nossa aula não fique muito extensa. Então, um score clínico importante que foi desenvolvido pela Universidade de Duke, que a gente deve seguir, é o seguinte, são pontuações. Se você tem um índice de massa corporal abaixo de 18 ou abaixo de 20, sendo que você tem mais de 65 anos, você já se enquadra no risco de desnutrição pré-operatória. Ou se você perdeu 4 quilos nos últimos 3 meses, sem querer, sem estar fazendo alguma dieta para isso. Ou se na última semana antes da sua cirurgia você reduziu muito a sua ingesta calórica, proteica de alguma forma, né? Geral, se você reduziu em torno de 50%, você já é considerado um paciente sob risco de ter complicações devido à desnutrição. E mais, a dosagem de albumina sérica, né, que é uma proteína importante que a gente consegue dosar no exame de sangue, se estiver abaixo de 3, ou a vitamina D abaixo de 20, você já é considerado um paciente de alto risco nutricional no seu perioperatório. Então, qual é o plano de tratamento, né, sugerido por esses artigos? Tá? Plano de tratamento que a gente deveria iniciar 5 dias antes da cirurgia e seguir até 7 dias após a cirurgia com uma carga proteica mais elevada. Os artigos sugerem 1,2 a 2 gramas de proteína por quilo dia, tá? E isso a gente consegue chegar próximo desse valor se a gente associar 2 a 3 doses de whey protein por dia, além da dieta, além da proteína ingerida na dieta normal. Recomenda fortemente a reposição de vitamina D, a ingestão de óleo de peixe também durante esse período, desde que o EPA e o DHEA, que são as frações, né, do óleo de peixe, somem junto 2 gramas por dia. Arginina, 2 gramas por dia, que é um aminoácido, e correção obrigatoriamente da anemia no pré-operatório. Então vamos pegar a literatura médica sobre esses fatores importantes e eu quero trazer para vocês cada uma delas, para vocês se sentirem seguros que estamos baseados na literatura. Por que a arginina? Temos aqui uma revisão sistemática, ou seja, um artigo de peso científico também, que mostrou que a arginina é importante na ativação dos linfócitos T, né? Ou seja, são as nossas células de defesa. Eles facilitam as células T auxiliares a participarem do sistema imunológico e também a fagocitose, quando um macrófago vai lá e come as bactérias ruins, né? Reduzindo o tempo, a taxa de infecção no pós-operatório. A arginina também serve como precursora do óxido nítrico e da prolina, que ambos são substâncias importantes para fazer a cicatrização das feridas. Então, o processo de cicatrização ele fica melhor quando a gente
tem a suplementação com a arginina. Falando rapidamente sobre o ômega 3, o óleo de peixe. Esse artigo também mostra que quando a gente faz o uso do ômega 3, né, o ômega 3 tem uma função muito importante anti-inflamatória, reduzindo a lesão oxidativa, ou seja, a dificuldade que o nosso organismo vai ter de se recuperar. Vitamina D. Esse artigo da vitamina D eu já citei na nossa aula de vitamina D. Ele é um artigo muito interessante, publicado em 2017 no British Journal of Medicine, que analisou mais de 11 mil participantes. E nesse artigo, eles concluíram que quem tem a vitamina D otimizada tem menos chance de ter infecções respiratórias. Ou seja, você vai com o seu sistema imune muito melhor para a cirurgia. Imagina você fazer uma cirurgia e depois acabar contraindo uma virose, né, muito comum nos dias de hoje, e fica tossindo. Imagina a catástrofe que é uma tosse crônica para uma recuperação cirúrgica. É muito ruim. Essa outra meta-análise, um outro artigo importante de 2015, do British Journal of Medicine, que observou qual o impacto de operar um paciente com anemia. E foi incrível. Olha só, quem operou com anemia teve 97% mais chance de morrer, teve 60% mais chance de ter lesão renal aguda e teve 99% mais chance de ter infecção hospitalar. Ou seja, as chances de você ter essas complicações praticamente dobram se você opera em vigência de anemia. Então, super importante a gente estar de olho e corrigir isso no pré-operatório. Então, quais são as minhas conclusões finais aqui com vocês? Temos bastante literatura médica bem fundamentada para nos apoiar a otimizar a nutrição perioperatório com o intuito de diminuir significativamente a incidência de complicações operatórias, sem contraindicações na grande maioria dos casos. Ou seja, quase ninguém tem contraindicação aqui a fazer uma suplementação com whey protein, óleo de peixe, arginina e ferro, né, para corrigir a anemia. O que eu queria falar para vocês é que a nossa clínica dispõe de um centro de infusão de medicação. Por que isso? Depois de muitos riscos cirúrgicos realizados, a gente observou que muitas vezes o paciente, né, você chega para realizar um risco cirúrgico e a sua cirurgia já é logo em seguida, 3 dias depois, 1 semana depois, e nesse curto intervalo de tempo, nós não temos o tempo hábil suficiente para fazer essas correções via oral. Então aí as recomendações para as medicações injetáveis, por exemplo, correção de um caso de anemia ou ferritina baixa com o ferro injetável é muito mais rápido e possível nessa situação. A correção da vitamina D também é possível, injetável, nesse curto intervalo de tempo, assim como temos protocolos também que oferecem aminoácidos, arginina, tudo que tem essa recomendação científica para a gente fazer. Nossa equipe está disposta a ajudar vocês, o nosso centro de infusão, para que você tenha uma cirurgia mais segura possível, ok? Muito obrigado.